tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos lá? Então, se vocês se recordam, em aulas anteriores nós falamos sobre a adaptação, sobre os diversos animais que nós temos no reino animal, o reino animal. E para concluir, então, primeiro nós vimos lá os invertebrados, vimos os vermes, vimos os insetos e para concluir essa classe dos invertebrados, hoje nós vamos falar dos equinodermos. Isso mesmo, esse nome diferente aí. Equinodermos quer dizer que tem espinhos. Isso, espinhos na pele. Essa é a principal característica destes animais, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplares para vocês. Eles vão ser de maioria vida aquática, vida marinha, tá? Então, um grande número de exemplares de vida marinha. E eles já começam a se aproximar do filo dos cordados, que é onde tem os vertebrados. Então, como que é feita essa aproximação? Eles vão apresentar um esqueleto interno. Um esqueleto de calcário. Então, se a gente observar aqui na estrela do mar, ela tem uma estrutura interna que é o seu endoesqueleto. Lembram? Os insetos tinham o exoesqueleto que trocavam a cada tempo na sua vida. Os equinodermos têm o endoesqueleto, ok? Então, nós temos aqui uma estrela do mar. Outra característica interessante desses animais é que eles possuem a habilidade de se regenerar. Então, eles têm um sistema circulatório, sistema digestório quase que completo e diferenciado. Então, se você corta um pedaço de algumas espécies, elas têm essa capacidade de se regenerar, mas não são todas, tá? Um outro exemplar bem interessante é o ouriço do mar, ok? O ouriço do mar, então, ele vai ter muitos espinhos, como o equinodermo. E, como eu disse, eles têm sistema digestório, então tem boca também. Lá na boca, nós vamos poder observar alguns dentes ali. É chamado também de lanterna de Aristóteles, por esse formato, desses 5 dentes. Tá? Esses dentes vão ser usados para quê? Para a alimentação, para raspar. Eles vão se alimentar ali de pequenos plânctons, de pequenos organismos que ficam presos nas pedras, no fundo do mar. Então, por isso, esses dentes com esse formato para conseguir se alimentar. Então, nós vimos que a principal evolução na adaptação dos animais é com relação à sua alimentação. Então, os estudos indicam que a vida dos animais, a vida no planeta começou no meio aquático. Então, por isso que há uma grande gama de animais, de exemplares, que alguns ainda que a gente nem conhece. Os que a gente conhece, estudamos e vamos procurando entender como é que aconteceram essas evoluções. E eles desempenham aí cada um o seu papel na natureza. Então, classificando lá, entre os vertebrados nós vamos ter os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. E os invertebrados, os anelídeos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, moluscos e equinodermos. Ok? Então, seguindo aqui na aula, qual a principal mudança dos invertebrados para os vertebrados? Então, os vertebrados vão apresentar crânio, coluna vertebral e mandíbula. Então, nós já temos aqui um exemplar de um peixe. Olha só. Ele vai mostrar bem essa desenvoltura, a coluna e o crânio. Certo? Dentro dos peixes vão ter outras variedades, outras características. Olha só, então, há peixes de água doce, há peixes de água salgada. Quais as principais características desses animais? A respiração branquial e a habilidade de nadar, de sobreviver no meio aquático. Então, eles terão a cobertura do corpo adaptada para isso, eles terão as escamas
que facilitam ali o deslizar na água, terão as nadadeiras, que propiciam o equilíbrio. E aí nós vamos ter uma diferença, nós vamos ter peixes ósseos, que tem o esqueleto ósseo, e os peixes cartilaginosos, tá? Então, entre os peixes ósseos, quais são os comuns? O dourado, o atum, esse é a maioria que a gente usa para consumo mesmo, para alimentação. E nos cartilógidos nós vamos ter o tubarão e a arraia, são clássicos exemplares desses tipos de peixes, tá? Eles vão ter também uma diferenciação ali com relação à mordida, à posição da boca, são características de cada espécie. Então, olha lá, nos peixes ósseos, o dourado, a maioria de água doce também é ósseo. Os cartilaginosos são mais comuns na água salgada. E eles vão ter a respiração, olha lá, branquial. Então, ele pega a água, lembram? A água ela é composta também por oxigênio, então eles vão tirar da água o oxigênio e dispensar uma água já com pouco oxigênio, tá? Esse é o funcionamento da respiração dos peixes. E uma outra classe que aí vai surgir são os anfíbios. Anfíbios. A gente já pensa assim, nossa, que nome curioso, ânfio, o que será que quer dizer? Quer dizer que ele pode ter duas vidas, mais ou menos isso, ele pode viver em dois ambientes. Então, é um animal que se desenvolve em fases. Primeiro, ele começa a se desenvolver na água, como girino, e depois ele completa o seu desenvolvimento na terra. Então, ele é considerado um animal de duas vidas, um animal de dois ambientes, anfíbios, ok? Aqui a gente pode ver bem o ciclo do desenvolvimento do sapo. Então, primeiro lá, girinos, ele solta os ovos, na água vão desenvolver os girinos e o seu crescimento fora da terra, ok? Gente, há também algumas crenças com relação ao sapo e houve até uma época que eles chegaram a correr risco de extinção. Então, eles são bioindicadores, isso mesmo. Se há sapos perto da sua casa, significa que as coisas estão equilibradas. Eles são fundamentais para o controle de insetos, tá? E nesse controle de insetos, eles acabam controlando também a infestação de doenças. Os mosquitos vetores de doenças como chikungunya, zika vírus, dengue, febre amarela, malária, são o alimento desses animais, o alimento dos sapos, tá? Então eles são os predadores naturais. Lembra que a gente já vinha conversando também sobre o equilíbrio natural que nós vimos no meio ambiente? Então é isso. Por um bom tempo, os sapos foram usados em laboratório, e até em escolas, como se fosse descartável. Até essa prática foi abolida, exatamente por isso, para preservar a vida do bichinho, porque ele tem aí o seu papel importantíssimo no equilíbrio com relação aos insetos. Então, nós vimos também que os insetos têm uma gama muito grande de exemplares, né? É uma hiperpopulação de animais, os insetos. Então, os anfíbios também têm que ter em proporção para poder controlar esses animais, ok? Controlar os insetos também. Então, outra característica interessante dos anfíbios é que eles realizam a respiração cutânea. Então, vai ser a cutânea e pulmonar, então vai ser pela pele e pelo pulmão. Só que o pulmão dele, olha, tá vendo? Não é desenvolvido como o nosso, é um pulmão semi-desenvolvido, ok? E vão ter lá a língua capaz de capturar os animais, os insetos, causando aí o equilíbrio, procurando o equilíbrio na natureza, né? Outro anfíbio interessante é a salamandra. A salamandra, ela já tem um papel fundamental no equilíbrio do solo, isso mesmo. Também com relação aos insetos. Os insetos que comem ali aquela forragem que fica no chão das florestas, a salamandra vai lá e diminui essa população de insetos que, se comer toda a forragem, vai prejudicar na camada que vai se formar no solo de matéria orgânica. Lembra que a gente já viu isso? Que é muito importante, quanto mais matéria orgânica houver no solo, mais saudável ele será, mais produtivo ele será.
Então, a salamandra exerce essa função aí também de controlar os insetos que vão comer todo esse material que está no solo, ok? Então, seguindo, agora nós vamos falar dos répteis. Os répteis, pessoal, répteis, animais muito interessantes, muito curiosos. E alguns vão causar um pouquinho de repulsa, medo, e outros até passa a ser utilizado como pet também, né? Como animal de estimação. Porém, são animais de vida selvagem. Então, as características interessantes desses animais. Eles vão possuir uma cobertura de pele, uma cobertura do corpo resistente ao local seco. Então, eles são animais ectotérmicos, ou seja, eles não controlam a temperatura do próprio corpo. Então, a temperatura do corpo deles vão mudar de acordo com o ambiente, assim como dos peixes. Peixes também são ectotérmicos, por isso que a gente tem peixes de água mais quentes, peixes de águas frias. Então, essa é uma característica desses animais, tá? E voltando aqui para os répteis. Alguns vão ter uma escama mais grossa, tá? Ou uma proteção mesmo para o seu corpo. Então, é assim também que eles vão resistir a altas temperaturas, ok? Outra característica bem marcante é que são rastejantes. Então, olha aqui, a gente pode ver no formato do corpo do teiu, o lagarto, né? Um lagarto bem comum até aqui na nossa região, feito para rastejar mesmo, e ele rasteja com velocidade. Aqui nós temos um exemplar da jararaca, uma serpente. Ela também vai possuir ali as escamas bem grossas para resistir a altas temperaturas, tá? E alguns outros animais vão ter outros tipos de cobertura, como a tartaruga, que tem a carapaça, tá? Mas estão ali dentro da mesma classe. Nós temos o lagarto, o jacaré, a tartaruga, a iguana, então são todos répteis. Outra característica interessante é que eles colocam ovos com casca dura. O que isso quer dizer? Quer dizer que na evolução, essa forma de reproduzir os seus filhotes garantem mais a sobreexistência dessa espécie. Então, eles têm ali os ovos, colocam e ficam mais protegidos dos outros predadores, ok? Então, olha só, animais ectotérmicos, como eu falei, que sofrem a variação da temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso que é muito comum também as pessoas relatarem a percepção, né, ver cobras, serpentes em ambientes muito quentes, em ambientes desérticos também, né? Não possuem um mecanismo de regulação da temperatura corporal devido também à sua circulação incompleta. Então lembram que a gente vinha falando sobre os sistemas. Alguns têm sistemas de digestório completo, ou semi-completo, incompleto, e o sistema circulatório também. É o sistema ali que vai controlar a temperatura do corpo. Nós, seres humanos, mamíferos, já não temos essa característica. Nossa temperatura nós controlamos. Por isso que o veneno, as serpentes são muito estudadas para desenvolver remédios para a hipertensão e até mesmo para o câncer, ok? Mas há de se ter algum cuidado com esses animais. Então, há serpentes peçonhentas e não peçonhentas, tá? Elas vão ter umas características. Olha só. Presença de fosseta loreal. O que é isso? É aquele buraquinho do ladinho aqui da serpente. Essa tá muito pequenininha, vamos ver aqui na tela mesmo. Olha só. A ausência dessa fosseta já vai caracterizar o animal não peçonhento. Olha só, outra característica que ele vai ter veneno, vai ser um animal peçonhento, é o guizo, que nós encontramos na cascavel, na jararaca, e a outra espécie que nós temos aqui é o pico de jaca. Então, geralmente, os animais peçonhentos vão ter essas características. Aqui ela tá bem pequenininha, a gente quase não consegue ver essa diferença, mas é como se fosse um buraquinho aqui na lateral da cabeça do animal. O formato também
vai influenciar muito, um pouquinho mais triangular, um pouquinho menos, dá pra gente distinguir se ela é venenosa ou não. Vejam só esse vídeo agora, vai falar um pouquinho sobre esses estudos com esses animais, o desenvolvimento de remédios e como as pesquisas têm descoberto aí contribuições para a nossa saúde, para muito tratamento de doenças. A gente volta falando de uma pesquisa brasileira que tenta descobrir remédios contra a hipertensão e o câncer a partir do veneno de aranhas e serpentes da Amazônia. O estudo é uma parceria entre duas universidades, a USP e a Unifesp e o Instituto Butantan. Essa pesquisa ainda não acabou, está em andamento, mas apresentou resultados animadores até aqui. Serpente mais comum na região amazônica, a jararaca do norte possui componentes no veneno que dilatam os vasos das presas, o que faz com que as toxinas se espalhem de maneira mais eficaz. Pesquisadores agora buscam identificar se estas propriedades podem ser usadas em medicamentos para diversas doenças. Tem moléculas que têm capacidade, uma capacidade de uma propriedade antihipertensiva. Tem outras moléculas que são anticoagulantes. Então, assim, nós vimos, né, nessas toxinas esse potencial. O primeiro passo da pesquisa é identificar as moléculas. A partir daí, os cientistas produzem compostos idênticos em laboratório. Mas o percurso é longo e pode levar de 5 a 10 anos. O ideal seria fazer uma parceria com alguma indústria farmacêutica, né, que isso aí sim poderia acelerar esse processo, né, de fazer mais ensaios, enfim, né, de conseguir transformar isso em um produto, né? Além da descoberta de mais de 100 peptídeos, que são os pequenos fragmentos de proteína no veneno da jararaca do norte, a pesquisa também investigou as toxinas de uma espécie de tarântula da região amazônica. A aranha já era conhecida há mais de um século, mas ainda não havia nenhum estudo sobre o veneno dela. Nós descobrimos várias novas toxinas, né, que tem que tem um potencial farmacológico ali, né? Daria para trabalhar tanta coisa, né, eu acho, na região amazônica, né, de uma forma sustentável, né? Então, é importante, por isso da importância de preservar, né, o bioma, a biodiversidade. Então, acho que tudo isso vale a pena destacar também. E agora vamos falar das aves, outros animais muito interessantes, tá? Eles vão aí ter alguma proximidade com o mamífero. Como assim, professora? Apenas na questão da temperatura. Eles são homeotermos, como os mamíferos. Então, eles controlam a própria temperatura do corpo, ok? Porém, nas outras características, totalmente diferente. Eles vão ter aí o corpo revestido por penas. Essas penas darão a aerodinâmica que eles precisam para voar. Nem todas as aves voam, mas a maioria voam. E o que diferenciam entre eles também é a capacidade, a eficiência desse voo, tá? E outra característica bem interessante que vai diferenciar bem as aves é o bico, tá? Então, cada bico vai ser propício, vai ser adequado para a sua alimentação, tá? Então a gente pode ver aqui, nós temos o nectívoro, que seria o bico do beija-flor, por exemplo, que ele vai comer lá nas plantinhas, nas flores. Temos também o frugívoro, então são os animais que terão ali aquele bico até para cortar, para quebrar a fruta. E nós temos aqui alguns exemplares, olha só. O pássaro guará, então ele tem essa coloração aqui de pena rosada, também vai ter muito a ver com a alimentação deles, tá? Eles costumam comer como se fossem pequenos camarõezinhos de água doce, de água salgada. Também tem a ver com o período de acasalamento, então vai mudando essa cor. E aqui ao lado a marianinha, tá? Então, a marianinha tem o bico ali do frugívoro, tá? Ela tá ali na espécie também dos papagaios, dos tucanos, que se alimentam basicamente de frutas, ok? E nós vamos ter outros, nós vamos ter os carnívoros, ou o carniceiro, o nectívoro,
o que come insetos em troncos. Então, tudo isso vai modificar no formato do bico do animal, ok? E nós temos também as aves que vão ter o papo logo abaixo do bico. Por que esse papo? Porque ali ele vai deixar o alimento ficar mais úmido por algum tempo, então para o sistema digestório dele ali mais adequado. Então, que ele se adaptou àquele ambiente para poder se alimentar. Então, sempre esse bico está relacionado à alimentação da ave, ok? E com relação ao voo, o que dá eficiência para o voo das aves? Então, nem todas as aves voam. O que faz elas voarem? Um desejo aí até dos seres humanos, querer desenvolver meio de voar, mas o nosso corpo não é feito para isso. Por quê? Porque até os ossos das aves são apropriados para o voo. Eles apresentam ossos pneumáticos, ou seja, ossos que têm passagem de ar que vai facilitar eles flutuarem, eles desempenharem esse voo aí. Todas as aves voam? Não. Nós temos a galinha, que ela vai poder dar pequenos rasantes, alguns saltos ali. O pinguim também é mais saltitante. Porém, o pinguim tem uma outra habilidade. Ele nada muito bem. É uma ave que nada muito bem. Outra característica interessante do pinguim é que ele já começa a desenvolver o cuidado parental. O que é isso, cuidado parental? De que quando põe o seu ovo, o seu filhote, começa a ser cuidado ali desde do nascimento até esse filhote ser capaz de conseguir o próprio alimento. Então, é chamado na natureza de cuidado parental. Isso chama muito a atenção entre os animais, pois não são todos os animais que têm esse comportamento. Nos répteis, por exemplo, a gente tem as tartarugas, que elas colocam os ovos lá e vão embora. Aí, quem sobreviveu, quem é o mais forte. Então, são características diferenciadas de cada animal que vai nos chamando a atenção e vai nos fazendo observar a natureza. Então, olhem lá. Como as aves voam? Como são os ossos pneumáticos? Então, como eu falei, olha só. Ele não é pesado, conciso, ele já vai ter ali passagem de ar, um pouquinho mais poroso. E aqui eles vão ter o saco torácico, o saco cervical, tudo isso que vai facilitar o voo deste animal. Agora eu trouxe para vocês um vídeo que vai mostrar uma outra característica das aves que chama muita atenção, porém às vezes acaba sendo um fator de risco para eles. O que diferenciam as aves também é a facilidade de comunicação por meio do canto. Então a gente conhece e reconhece muitos cantos de alguns pássaros que a gente escuta. Porém, essa variedade de canto às vezes fazem com que eles se tornem alvo aí do tráfico de animais, do recolhimento mesmo para criar em cativeiro, o que não é bom para o equilíbrio da natureza e para esses animais, pois muitos acabam morrendo inclusive no trajeto, nessa venda de animal silvestre que é proibido no nosso país. Então, vou mostrar para vocês um estudo de duas pesquisadoras que vocês vão observar como é trabalhoso e como tem uma grande variedade de animais, que elas foram ouvindo e registrando o canto dessas aves. Para quê? Para reconhecer as espécies e entender quais são os seus comportamentos. Vamos lá? Vamos ver? Oi, Flavinha. Tudo bem? Você poderia me ajudar a identificar essa ave? Oi, Juju. Esse é o bem-te-vi, uma ave que vive na borda das matas. É comum em cidade, come frutinhos, insetos. Onde você encontrou ele? Eu encontrei essa ave lá no quintal de casa. Inclusive, Flavinha, gostaria de te perguntar se lá existe alguma espécie rara ou ameaçada. Me mostra onde você mora, Juju. Flavinha, eu moro aqui, ó, onde está esse pontinho azul. Juju, você mora no coração da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas do planeta, lar de muitos animais e plantas únicos.
são encontrados nesse tipo de floresta. Juju, vamos olhar aqui o estado do Espírito Santo. Nele a gente consegue ver fragmentos de mata de diversos tamanhos. Note aqui esses pontinhos verdes no mapa. Infelizmente, por conta do desmatamento, queimadas, poluição, muitos desses animais e plantas se encontram em número reduzido, fazendo com que eles sejam considerados ameaçados de extinção. Esses animais, por exemplo, são mais difíceis de serem encontrados. Juju, você me deu uma boa ideia. Topa me ajudar a encontrar as aves ameaçadas de extinção? A gente pode começar procurando no quintal da sua casa. Claro que topo, Flavinha. Nós poderíamos fazer o monitoramento de espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica, na região serrana do Espírito Santo. Então começaríamos desvendando quantos indivíduos existem nos fragmentos de mata aqui da região e quais são os tamanhos desses fragmentos. E foi assim que nasceu o nosso projeto, e nos debruçamos para escolher quais fragmentos de mata iríamos percorrer. Estudamos quais métodos utilizar e quais aves procurar, tendo como base a Lista Nacional de Animais Ameaçados de Extinção. Escolhemos 12 aves diferentes para procurar, o que inclui corujas, gaviões, papagaios e aves coloridas e de canto melodioso. Separamos binóculos, máquina fotográfica, caixinha de som, celular, água, lanchinho e GPS. E então, partimos mata dentro para descobrir quais espécies de aves que ocorrem próximo da minha casa. Em cada área que visitamos, usando uma caixinha de som, reproduzíamos o canto de uma ave e aguardávamos um tempo ela responder. Por diversas vezes, nenhuma ave respondia ou aparecia ao nosso chamado. Já outras vezes, as aves apareciam, curiosas ou respondendo à caixinha de som. Anotávamos em caderneta de campo quantos indivíduos apareciam. Fizemos isso várias vezes e, para nos ajudar a aumentar as chances de encontrar uma ave ameaçada pelo seu canto, adquirimos alguns gravadores e os colocamos dentro da mata. Os gravadores são programados para gravar todo tipo de som, desde mamíferos, aves, até insetos e barulhos humanos, como as buzinas, as motosserras. Os gravadores eles gravam tanto de dia quanto de noite. Após alguns dias, analisamos no computador as gravações, procurando sons de espécies ameaçadas. Esperamos, com o nosso projeto, encontrar espécies ameaçadas em fragmentos de mata ainda não protegidos e que possamos, com isso, indicar essas áreas como prioritárias para a criação de reservas. Também esperamos despertar em você a vontade de conhecer um pouco mais sobre as aves que estão ao seu redor e a sua importância para o equilíbrio do planeta. Eu sou a Flávia Chaves. E eu sou a Juliana. E juntas estamos desenvolvendo essa pesquisa no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Agradecemos ao CNPq pelo financiamento de nossa pesquisa, aos moradores de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina pelo acesso às suas propriedades e a você pela sua atenção. E agora chegamos nos mamíferos. Agora vamos falar então desse grupo de animais a qual nós pertencemos. Os mamíferos então vão apresentar uma complexidade de funcionamento. Como assim, professor? Como complexidade? É o animal que vai ter os sistemas mais desenvolvidos. Então, nós vamos ter sistema circulatório completo, sistema respiratório, sistema digestório, sistema endócrino, sistema nervoso. Então, uma complexidade de sistemas para o funcionamento desse corpo. Ainda dentro desse grupo, nós vamos ter as diferenças, as diferentes espécies. Então, a gente pode ver aqui, ó, nós temos espécies aquáticas, nós temos os felinos, nós temos também aqui os macacos, que aí na evolução vai ter uma proximidade, um sistema mais próximo ao sistema humano.
tá? Mas cada um vai ter a sua adaptação. Então, o que chama a atenção nos mamíferos? Então, lembram que a gente já falou? Nós temos ali a capacidade de ser endotermos, então a gente controla a temperatura do corpo, e nós também vamos ter um revestimento no nosso corpo, nós vamos ter o corpo coberto por pelos. Nos humanos tem pouquíssimos pelos, porém nos felinos, nós vamos observar aí também nos cães, nós vamos observar em outros animais uma camada de pelo maior, porque ela vai servir como proteção e também camuflagem. E os mamíferos aquáticos, professora, como é que eles vão sobreviver no meio aquático? Então, os mamíferos aquáticos eles ganharam características especiais para sobreviver naquele ambiente. Então, eles adquiriram essas características para se adaptar àquele meio. Porém, eles continuam sendo endotermos, e aí eles vão ter também uma pele diferenciada da nossa, uma pele mais espessa, uma pele dura, para resistir ao ambiente aquático. Vocês já observaram quando nós ficamos muito tempo na água, a nossa pele começa a enrugar, quer dizer, nós não temos essa resistência porque nós somos mamíferos terrestres. Aí, se a gente pensar nos mamíferos aquáticos, a baleia, o golfinho, eles não vão ter pelos, mas eles vão ter essa pele, esse corpo revestido com uma hidrodinâmica, quer dizer, uma apropriação, uma adaptação para eles nadarem e sobreviverem no meio aquático. A respiração. Professora, se eles são mamíferos, eles vão ter respiração pulmonar? Vão sim. Porém, a capacidade de armazenar esse ar lá dentro dos pulmões por um longo tempo é muito maior do que a nossa. Então, entre esses animais nós vamos ter as baleias, os golfinhos, as lontras, leões marinhos, todos mamíferos aquáticos. Aqui, olha só, um exemplar de camuflagem. Então, veja que espetacular. Então, realmente, alguns animais têm a cor certinha ali do seu ambiente para sempre evitar de ser caça. E, no caso aqui do leão, é um predador. Então, isso facilita a sobrevivência. As espécies estão sempre buscando a sobrevivência. Ok? E o que mais nós temos de diferencial? Nós temos os mamíferos de vida selvagem e de vida doméstica. Nós sabemos que o cachorro, por exemplo, em algum momento lá da evolução, ele passou a depender muito do homem. Então, o cachorro é um mamífero que hoje depende da vida humana. Essa relação doméstica, essa relação de carinho, de troca mesmo, trouxe esse animal para a nossa vida doméstica. Como a gente falou, os mamíferos têm os sistemas mais completos. Então, o cérebro mais completo é o dos mamíferos. Então, a capacidade de aprender, de reagir, a capacidade de se desenvolver estão aí nos mamíferos, ok? Então, nós vamos ter aqui um alerta sobre o cuidado com os cachorros, com esses animais domésticos, o cão e o gato. Eu vou deixar para vocês agora um vídeo que vai explicar direitinho quais são as responsabilidades e os direitos desses animais. Então, são animais que, por estar nesse meio urbano, nessa vida com os seres humanos, às vezes sofrem agressões. E hoje já existe lei para isso, é crime agredir esses animais. E existe um outro lado dos benefícios que se tem cuidando desses animais, trazendo para próximo, tendo eles como pet, um animal de estimação. Assistam aí. 25 da Constituição Brasileira, que veda qualquer tipo de crueldade contra os animais, e também pela Lei de Crimes Ambientais, que penaliza quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Desde a década de 30, o Brasil tem uma legislação de proteção animal, quando foi instituído o primeiro decreto que descreve vários tipos de maus tratos. E em 1978, a Unesco proclamou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, um marco na luta pela proteção dos animais, mas que não tem poder de punição. É nas ruas que podemos ver um dos tipos mais comuns de maus tratos, o abandono. Olha só que absurdo. As pessoas
que abandonam podem ter a ilusão de que o animal vai sobreviver, vai se virar, mas ele, assim, de fato não vai, né? O abandono é uma coisa muito cruel e você está condenando um animal à morte. Em 2015, foram recolhidos das ruas da capital do país mais de 2.000 cães e gatos mortos. E milhares continuam vagando pelas ruas em busca de sobrevivência e de um lar. Ao contrário dos animais de estimação, o Brasil não tem um número oficial de animais abandonados. Hoje, por não existir dados oficiais de quantos animais existem ou que parte destes animais está abandonada, isso dificulta muito a questão das políticas para planejamento de quantos animais eu preciso castrar, quantos animais eu vou vacinar. Então tem impactos significativos para o manejo populacional e para a saúde pública. Isso é gravíssimo. Muitos se refugiam em áreas de conservação ambiental no entorno das grandes cidades. Outros são abrigados por organizações não governamentais. Só neste abrigo, que fica nos arredores de Brasília, vivem 300 cães e 200 gatos. A maioria foi encontrada em situação de abandono e maus tratos. Depois de acumular 50 animais em casa, Orcilene decidiu se mudar para uma chácara e criar um abrigo. Há mais de 10 anos, ela se dedica ao cuidado de cães e gatos que foram rejeitados por seus donos. Ele tinha um lar, era numa chácara, a mulher engravidou, quando alguém resgatou ele estava muito magro, subdesnutrido, a pessoa não dava comida e ia sacrificar ele, mas o sacrifício que ia fazer era por eles mesmos, tá? Apesar do carinho que Orcilene tem por cada um, seu principal objetivo é que eles encontrem um novo lar. Eu bato sempre na mesma questão, falo para as pessoas, quando eles for fazer a adoção, né? Não pensar na necessidade deles, das pessoas, mas pensar do animal. E eu também, quando venho fazer adoção, por mais que eu amo todos, não vou falar para você que eu tenho preferência. Assim, no meu dia a dia, tem dia que eu amanheço assim, apaixonada por uma determinada cadela, vou lá e beijo. Hoje mesmo eu estava pela dona Inês, né? É uma velhinha. E eu amanheci assim, uma vontade de abraçar ela, né? Mas eu penso mais neles. Quero o bem-estar deles, não o meu. Dona Inês é uma das cadelas mais idosas do abrigo. Chegou machucada e muito agressiva. Eu imagino que ela foi um cachorro de chácara, ela foi encontrada numa mediação de uma chácara, né? E amarrada, nunca teve carinho. Aí, hoje ela tá tendo essa, sabe, a gente pega ela, a gente beija ela. O abrigo nem sempre é o destino ideal para esses animais. O problema é que a população idealiza como um paraíso, né? Então eu vou deixar o meu animal lá. E a gente sabe que muitos animais são abandonados em abrigos. Ou seja, eu vou viajar, não posso mais cuidar do meu cachorro, ou engravidei, tenho um neném, não vou ter tempo de cuidar. Entrega para o abrigo, às vezes até colabora financeiramente com esse abrigo, mas o animal vai ficar lá, engaiolado por anos. E às vezes até, geralmente os animais adultos, mais velhos, se tiver algum problema de saúde, às vezes nem sequer são colocados para adoção. O que a gente aposta muito são em casas de passagem. Então, por exemplo, se o seu limite são 100 animais, esses animais precisam ser tratados, colocados, castrados, colocados para adoção. Surgiu uma vaga, entra mais um animal. Para evitar o aumento do número de animais abandonados, algumas cidades têm serviço gratuito de castração. Em Brasília, foi instalado o Castra Móvel, projeto que oferece atendimento a cães e gatos de pessoas de baixa renda. É uma cirurgia relativamente simples, que traz muitos benefícios comparados aos riscos que ela atualmente proporciona e que hoje é tido como uma solução ética e eficaz para o manejo populacional. Nivaldo agora está tranquilo por ter castrado sua cadela Bila. Ela pode ir para a rua um pouquinho, pode passear tranquilo por aí, eu tenho certeza que não vai ter mais problemas. A castração não resolve a questão do abandono e do manejo populacional somente. Nenhum programa no mundo teve eficácia se ele não foi aliado a um programa educacional no qual houvesse uma transformação, uma mudança no comportamento das pessoas, né? O que a gente quer é elevar o grau de guarda responsável das pessoas, para que os animais possam
nascer em menor quantidade e viver mais tempo, né? Que a gente possa aumentar a expectativa de vida desses animais, que eles possam viver com mais qualidade e bem-estar. Iniciativas como essa são isoladas no Brasil. O serviço gratuito de atendimento aos animais geralmente é oferecido por ONGs. Em todo o país, apenas São Paulo tem um hospital público veterinário e em Brasília, um ainda está em construção, mas sem previsão para ser inaugurado. Eu acho uma iniciativa importantíssima, existe uma demanda absurda, a gente recebe dezenas de e-mails todos os dias, tanto de pessoas que encontraram animais abandonados, como de pessoas de baixíssima renda, desesperadas, minha cadelinha tem câncer, é o amor da minha vida, mas eu não tenho condição de pagar, ou meu cachorro foi atropelado, meu gato isso. Então, tem uma demanda muito grande de um atendimento. Nós temos problemas de raiva no Brasil. Nós temos problema de leptospirose, de leishmaniose. E você não vê nenhum hospital público fazendo tratamento desse tipo de doença, de enfermidade. E o tratamento não é o tratamento curativo, que nessa circunstância o que é mais importante é o preventivo. Assim como cães e gatos, milhares de cavalos levam uma vida errante. Antes de serem abandonados, muitos puxavam carroças e possivelmente serviam a um proprietário sem condições adequadas para cuidar de um animal desse porte. Antigamente se usava carroça porque no carro não tinha carro ou não tinha acesso ao local, o carro não conseguia ter acesso. Mas hoje em dia isso mudou completamente. As pessoas usam um cavalo no área urbana, que não deveria ser feito, né? Porque cavalo não combina com asfalto, que é um animal que nasceu para pastar o dia todo, para ficar solto, né? E ele fica confinado numa baia durante a noite e durante o dia ele fica trabalhando na carroça. José Amaro fez a vida puxando carroça e garante que é possível trabalhar sem maltratar o cavalo. Então viram que é importante a gente ter consciência desses direitos dos animais, denunciar sempre que houver aí uma situação de perigo. E o mais importante é a gente se lembram que eu disse que uma capacidade dos mamíferos de ter esse cérebro bem desenvolvido é a aprendizagem, é a memória. Então quem nunca viu um cãozinho, um animal que às vezes tem medo de chegar perto das pessoas porque já sofreu algo no passado. Então, até como uma medida terapêutica, hoje esses animais são utilizados até para trazer vida, animação para a casa das pessoas. Eu trouxe aqui também um exemplar desses animais na vida selvagem. Então, hoje, o gato, o cachorro é mais comum encontrado no ambiente doméstico, porém, temos também o gato do mato. E olha só, a gente pode ver os pelos na cobertura do corpo, que também vai servir de camuflagem, e temos também o cachorro do mato. Então, a diferença é que ele foi adaptado ao meio humano. Então, quando ele se tornou doméstico, aí sim, aí passa a ser responsabilidade do dono, precisa do cuidado do ser humano para sobreviver, tá? E se você ainda tem dúvidas aí nesse período de pandemia, muita gente ficou sozinho, eu vou deixar um vídeo para você pensar bem e ver como é interessante a gente ter um animal na nossa casa, na nossa vida. Tenho certeza que vai ser um amor ali, um contato, um carinho que você não vai se arrepender. Então, viram só? São olhares cativantes, parecem nos transmitir uma mensagem, não é mesmo? Então, pessoal, a nossa aula vai terminando por aqui. Eu agradeço a todos, em especial a equipe do Museu de História Natural aqui de Curitiba, que nos emprestou os animais e está sempre conservando essas espécies para estudo e oportunizando aí para as crianças, para nós professores, uma maneira de
deixar dinâmicas nossas aulas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!